Bom dia! Vamos começar a nossa aula hoje rezando, porque nós nunca mais começamos nossa aula rezando. Vamos lá? Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me os seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Pronto, vamos dar continuidade agora, né? A nossa aula, né, Isso. Agora, vocês vão observar o vídeo que a tia vai colocar adiante, tá certo? Então, as imagens que vai ter adiante, por quê? A tia vai explicar o assunto a partir dos vídeos, tá certo? E aí você vai ter que prestar bastante atenção quando for passando as imagens e escutar bem direitinho a tia Isa, tá certo? A tia Isa e a tia Carol, tá bom? E aí, quando finalizar o vídeo, a tia vai falar qual a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Tchau! E então, vamos dar início ao nosso vídeo. Prestem bastante atenção, tá certo? No nosso assunto. Hoje a nossa aula vai ser de ciências, tá certo? E aí nós já finalizamos as atividades sobre o reino animal. Agora nós vamos conhecer um outro reino, tá certo? E aí vocês vão abrir o livro na página de vocês, no livro, na página 86. E nós vamos conhecer este reino. O reino vegetal, tá certo? E aí no reino vegetal nós vamos ver as plantas, como nascem os vegetais, de que as plantas precisam, tá certo? E aí eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós tivemos uma aula sobre as plantas, quando nós plantamos uma sementinha. Vocês estão lembrados? Vamos lá? As plantas, elas estão presentes na maioria dos locais de nosso planeta. São seres vivos porque eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá certo? E aí vocês podem ver nessa imagem todas essas fases, a plantinha nascendo, crescendo, reproduzindo. E quando é que ela reproduz? É quando ela está dando fruto ou flores, como é no caso dessa plantinha que está aí na imagem, tá certo? E aí, no final, ela morre com o tempo, tá certo? E aí nós vamos ver uma imagem a seguir. O que nós fizemos o que será que nós fizemos nessa aula? Vocês estão lembrados? Qual foi a plantinha que nós plantamos e como ela se chamava? Olhem só vocês aí. Na nossa aula de germinação, lembra? Nós colocamos uma sementinha para germinar e foi uma sementinha de girassol, não foi? E aí nós fizemos o que nessa aula? Para que a sementinha do girassol ele começasse a germinar. Nós colocamos ela no algodão molhado, não foi isso? E aí vocês colocaram dentro desses potinhos e esperaram alguns dias para que ela nascesse, que ela começasse a germinar, a crescer, não foi? E aí mais adiante nós vamos ver mais fotos dessa aula que vocês adoraram. E até teve alunos que levaram para casa, né? Vocês levaram para casa e plantaram no jardim de casa. Olha só vocês aí com as
com as sementes no algodão. Como nascem as plantas? Como é que elas nascem? Nós vamos ver agora isso, tá certo? Como é que elas nascem? A maioria dos vegetais das plantas nascem das sementes. As sementes, elas ficam dentro de quem? Elas ficam dentro do fruto, né? Ou do fruto, ou nas flores, como é no caso do girassol. A semente, para germinar, ela deve ser plantada em uma terra e ser regada. Não é isso? Foi o que vocês fizeram na aula. Depois nós plantamos ela na terra, não foi? Mas as plantas também nascem de mudas, tá certo? Então, elas não nascem somente de sementes. Elas podem nascer também de mudas. Quando você corta um ramo de uma roseira, está tirando dela uma muda. Olhem aí nessa imagem. Observem que tem várias mudas, né, que podem ser implantadas na terra e aí a plantinha começa a crescer. Nós temos a imagem do alho. O alho, quando ele está na geladeira, por estar em contato com algo úmido, né, em um lugar úmido, esse alho ele vai começar a germinar. E aí, se a gente colocar ele na terra, ele vai crescer e vai dar várias folhinhas. A cenoura do mesmo jeito. Estão vendo as imagens aí da cenoura, não é? E aí, nós também podemos tirar mudas de outras plantas. No caso, que vocês estão vendo aí a imagem de umas mudinhas dentro de um copo. Essas mudinhas foram tiradas de outra planta e colocadas na água. A gente coloca na água por algum tempo e depois, quando ela começar a criar raiz, nós colocamos ela na terra, tá certo? Olha só, vocês nessa imagem, vocês estavam molhando a semente, molhando o algodão e colocando a semente dentro dele, para que ele começasse a ficar. Todos os dias a gente molhar ele um pouquinho, para ela começar a germinar, não foi? A maioria dos vegetais e das plantas, eles precisam de quê? Eles precisam de quê para nascer, crescer, viver? De que eles precisam? Precisam de água. Então, quando vocês levaram a plantinha para casa, quais foram os cuidados que a tia passou que vocês tinham que ter todos os dias com aquela planta? Colocar água, né? E por que precisam de água? Para poder crescer, né? Se a gente não regar a plantinha com água, ela vai morrer. Ela precisa também de ar, né? Então, ela não pode estar num local fechado, abafado. Ela tem que receber o ar, tá certo? E o ar, ela precisa para respirar, porque as plantas também respiram, tá certo? A plantinha também precisa da luz do sol. Lembra que a tia falou que vocês teriam que colocar as mudinhas para levar um pouco de sol todos os dias? A luz do sol faz com que ela cresça e ajuda na sua alimentação. E ela precisa também de terra, não é? Para retirar o que dela precisa para crescer saudável. Então, a planta, a sementinha que vocês plantaram do girassol, ela cresceu, vocês colocaram ela na terra, vocês colocaram ela para levar a luz do sol, né? E aí, quando coloca na terra, a terra tem todos os nutrientes que a planta precisa para ela se desenvolver e ficar linda e se tornar uma planta saudável.
Vejam essa imagem. O que é preciso para as plantas crescerem? A tia já falou. A luz do sol, água, terra e ar. Olha vocês aí plantando as mudinhas do girassol, né, que já tinha crescido. E aí vocês estavam plantando, colocando eles no vasinho de terra, não foi isso? Quem é que lembra desse dia? Aqui vocês estavam observando a tia fazer a muda da planta, né? Colocar a mudinha dentro do vaso. E aí todos estavam na expectativa de levar a plantinha para casa e cuidar bem dela. Deixar ela ao ar livre, colocar água todos os dias, colocar ela no sol, né? Esse dia foi muito divertido e nós não esquecemos. E a partir dele, vocês aprenderam que nós devemos cuidar das plantas, porque elas também fazem bem para o ser humano, para a natureza, não é isso? Gostaram de revisar tudo que nós aprendemos sobre a germinação e sobre as plantas, e elas precisam de nós, não é isso? E aí vocês vão fazer as atividades da página 88 até a página 91, tá certo? Na página 88 não, minha gente, da página 89 até a página 91. Certo? Até amanhã.